No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la.
Como se sabe, são oriundos do Oriente os sábios. E dado que o senhor Tou chegando tipo calçudo veio do Oriente, conclui-se logo que o senhor tipo calçudo era um sábio. Se é preciso uma prova cabal do fato, eis: o senhor T era um editor. A fúria era sua única fraqueza. Homens obstinados martelavam nessa tecla justamente por ele considerá-lo seu forte. Esse é o seu ponto forte, sua virtude. E só a mesma lógica de um O.A. Bronson o convenceria de que fosse qualquer outra coisa. Reverbera como aquela primeira do pastor tinha ficado boa também. Eu acho que esse tipo de exagero tá ficando bom. O Gil Gomes Demonstrei que Tou chegando tipo calçudo era um sábio. A única ocasião em que não se provou infalível foi quando, abandonando o templo de todos os sábios, Oriente, migrou para a cidade de Alexandrograndonópolis, ou algum lugar de nome similar, ocidente afora. Devo ser justo, no entanto, ao dizer que foi em função da impressão de que nenhum jornal e, consequentemente, nenhum editor existisse naquela região do país que decidiu se estabelecer naquela cidade. Ao fundo era o bully, esperava ter o campo só para ele. Tenho certeza que sequer cogitaria fixar residência em Alexandrograndonópolis se soubesse que em Alexandrograndonópolis vivia um senhor chamado João da Silva, se não me fode a memória, que por muitos anos engordou nos plafons da cadeira com a edição e publicação da Gazeta de Alexandrograndonópolis. Foi somente por isso, por pura desinformação, que o senhor tipo calçudo foi parar em Alex, vamos chamá-la de Onópolis, para abreviar. Mas para não perder a viagem estava determinado em perpetuar seu caráter por retidão e teimosia. E por ali teimou e tem mais. Tirou a poeira da prensa, os tipos, etc, alugou um escritório de frente para a Gazeta e na terceira manhã após sua chegada era publicado o primeiro número do Alexan, quero dizer, o Bully Donópolis. Até onde me lembro, este era o novo Bulletin. O artigo de capa, devo admitir, era brilhante, para não dizer severo. Era excepcionalmente sarcástico. E quanto ao editor da Gazeta, este foi destroçado em frangalhos. Algumas das manchetes do tipo calçudo eram tão incendiárias que eu era tentado, naqueles tempos, a olhar para o João da Silva, que ainda vive na pele de uma salamandra. Não quero com isso descrever verbatim todo aquele parágrafo do bully, mas um trecho era assim. Oh sim, oh céus, oh sem dúvida, o editor fora de série é um gênio. Oh meu bom senhor, misericórdia, onde este mundo vai parar? Oh dores, oh Dio. Faz de novo, quinto parágrafo. Oh sim, oh céus, oh sem dúvida, o editor fora de série é um gênio. Oh meu bom senhor, misericórdia, onde este mundo vai parar? Oh dores, oh Dio. Uma retórica tão clássica e cáustica caiu como uma bomba entre os discretos e pacíficos cidadãos de Onópolis. Se liga, faz isso devagar, bem, parece o Morengueira aí. Grupos de indivíduos animados reuniram-se nas esquinas das ruas. Todo mundo à espera, com o coração na mão, de uma resposta do digníssimo da Silva. Na manhã seguinte, assim estampou-se. Quer saber, eu acho a primeira uma das melhores. Normalzão. Tá. Normalzão. Continua o parágrafo normalzão. Narrador.
Citamos do bule de ontem o parágrafo subsequente. Ó sim, ó céus, ó sem dúvida, ó meu bom senhor, ó dores, ó Dio. Por que o tipo é um O? Isso faz andar em círculo e explica por que tudo o que ele diz não tem pé nem cabeça. Nós realmente não acreditamos que esse impostor consiga escrever uma palavra sequer sem a letra O. Imagina se a moda do O pega. Malemar ele se apressa por aí. Imagina ele usando esses Os a rodo. Que o O. A indignação do senhor tipo calçudo a essas insinuações escandalosas não me atreverei a descrever. A princípio, ele nem parecia tão inflamado com aquele ataque à sua integridade como era de se esperar. A zombaria com sua estilística o deixou tiririca, o que, logo ele, tô chegando tipo calçudo, não conseguir escrever uma palavra sem sequer um O, deixaria os otários acharem que se enganou. Sim, deixaria da Silva achar que era um achaque, que caiu como um patinho. Ele, tô chegando tipo calçudo de Floripôndio, permitiria ao senhor João da Silva perceber que ele, tipo calçudo, seria capaz de redigir, se assim quisesse, muitas linhas e até uma lauda inteira na qual aquela maldita vagal sequer aparecesse uma única X. Mas não, aquilo seria colírio para os olhos do João da Silva. Ele, tipo calçudo, não alteraria em nada seu estilo para adequar-se aos caprichos de um da Silva qualquer. Viu até os dentes. O O eterno. Ele persistiria nesse O. Seria tão ogólatra como ogólatra algum jamais houve. Eu não entendi como é que era pra fazer o finalzinho. Puto. Puto com a polidez daquele pedantismo, o grande tô chegando no bule seguinte simplesmente veio com este parágrafo, em referência ao infeliz ocorrido. O editor do bule tem a honra de anunciar ao editor da Gazeta que ele, do bule, aproveitará a oportunidade do jornal de amanhã para convencê-lo, da Gazeta, que ele, do bule, será senhor de si mesmo, assim como de seu estilo. Ele, do bule, pretende mostrar a ele, da Gazeta, o supremo, e ainda que seu conteúdo contundente com a qual a crítica dela, da Gazeta, inspira o busto da independência dele, do bule, ao compor para completa satisfação dele, da Gazeta, um artigo de capa, de alguma extensão, na qual a bela vogal, o emblema eterno, ainda que tão ofensiva a delicadeza hiperacurada dela, da Gazeta, muito possivelmente não será privada de sua, da Gazeta, excessiva obediência. Seu humilde servo, o bule. God, Cod, Sir, we mob, you go them. Em face dessa terrível ameaça, mais uma intimidação obscura que um enunciado claro, o grande tipo calçudo tapou os ouvidos a toda ladainha gerada em torno da tal cópia e simplesmente solicitou ao chefe que assinasse o pacto com Lúcifer. Eu acho que pode ser interessante esse lance devagar assim. Que já estava mais do que na hora de ir pro prelo. Mandando tudo às favas, posso dizer que o grande tipo calçudo faria a hora extra, queimando até o último neurônio absorto
na topografia de um parágrafo sem paralelo, este que segue. Então, vamos lá, gente. Tem que fazer acontecer.
Exausto como era de se esperar, depois de tão estupendo esforço, o grande tochegando sem fôlego nada mais faria naquela noite. Firmemente, impostado, já cônscio de seu poder, levou o manuscrito até o demótico de plantão e foi em paz para casa, retirando-se com inefável dignidade para a cama. Nesse ínterim, o dito cujo a quem a cópia foi confiada pegou seu estojo afoito, escalonou as caixas, indo diretamente ao caso, e no piscar de olhos imediatamente tintou os tipos, ajustou o manuscrito para o prelo. Algumas homenagens ao Jorge. Para começar, é claro, como a primeira sílaba era só, mergulhou a mão de cara no espaço do S, caixa alta, e voltou com seu S capital. Fadado ao sucesso, foi seco no buraco do O. Mas quem poderia descrever seu horror quando seus dedos não pensaram a letra O que pensou? Quem poderia exprimir o grito atônico de fúria ao perceber, estralando os dedos, que ele apenas tateara em vão na caixa vazia? Nem um mísero O no buraco do O. E de soslaio olhou apavorado para o buraco do O maiúsculo e encontrou então, para o seu desespero, exatamente a mesma enrascada. Empastelado, seu primeiro impulso foi correr ao encontro do patrão. Boss! Boss! Disse retomando o fôlego. Sem os ossos ficou osso, só. O que você quer dizer com osso? Rosnou o chefe num imenso mau humor por ter sido despertado tão cedo. Por quê, patrão? Não tem nenhum O na gráfica. Nem o grande, nem o pequeno. Que? Ave Lucifer insiste em jogar os dados nesse caso? Não sei, senhor. Disse o garoto. Mas algum diabo da gozeta andou à espreita à noite. Aposto que numa dessas pintou por aqui e decapitou tocos os ossos. Podraço que estás no céu! Não tenho dúvida disso. Replicou o Pica, roxo de raiva. Mas vou te dizer o que fazer, bode. Você é um bom garoto. Você vai lá. Aproveite a primeira oportunidade que tiver e pimba. Capa cada pingo de J, TFP de PQP e os Zs desses esroelas. Pera só pra ver. Prosseguiu Bod, piscando de sobrolho. Me enfio ali no meio e jogo qualquer coisa na mão dele. Nesse meio tempo e o tal parágrafo. Colo lá hoje à noite. Amor pagão, Lucifer amor pagar. E sem um as de pau sequer. Interrompeu o chefe com um longo suspiro enfatizando o as. É realmente um parágrafo muito longo, Bod. Eu não chamaria de parágrafo realmente muito longo. Disse Bod. Que bom. Então faz o que tem de ser feito. Nós precisamos disso impresso. Disse o chefe, que estava fazendo das tripas coração no texto. Apenas fixe-se em alguma outra letra que não o. Ninguém vai ler as bobajadas deste camarada de qualquer forma. Muito bem, Replicou Bod. lá vai. E apressou-se ao trabalho, murmurando conforme prosseguia. Sinceramente, bom, ele abusa de expressões bem particulares para um cara que nem é boca suja. Então eu escavo tudo com os olhos dele, hã? E que Lúcifer degole as moelas dele. Bom, aqui está o sujeito que é capaz de fazer isso. O fato é que, embora Bod tivesse 12 anos e medisse 1,20 m, era um brutamontes em miniatura. A exigência aqui descrita não é de forma alguma algo raro numa oficina tipográfica. E não posso explicar como isso acontece, mas é fato irrefutável que quando tal exigência ocorre, quase sempre acontece do X ser adotado como um substituto à letra em falta. A verdadeira razão talvez seja pelo fato do X ser uma letra muito abundante nas gavetas tipográficas, ou ao menos era nos velhos tempos, abundante o bastante para efetuar a substituição como uma solução comum aos impressores. Assim, Bod teria considerado uma ousadia usar qualquer outro tipo, num caso desses, no lugar do X ao qual ele já estava tão acostumado. Eu tenho que exorcizar esse parágrafo rápido. Disse a si mesmo, conforme lia o assombrado. Mas gozação como essa horrorosa ousação eu nunca vi num parágrafo.
Então xizá-lo foi o que fez, inflexível, e para publicar xizou-o. Na manhã seguinte, a população de Onópolis foi apunhalada pela leitura no bule da extraordinária nota que se segue.
O que procó? O qui pro quo em torno do místico e cabalístico artigo foi inacreditável. A primeira ideia a possuir o populacho foi a de que alguma maldição diabólica devia estar ocultada nos hieróglifos, e ocorreu uma revoada geral até a casa de tipo calçudo, no intuito de pô-lo contra a parede, mas aquele cavalheiro não fora encontrado. Desaparecera. Ninguém sabia dizer de que jeito, e nem seu fantasma foi visto desde então. Incapaz de atingir seu alvo, a fúria da turba aos poucos cessou, deixando em seu rastro esparsos espaços de um turbilhão de opiniões acerca do infeliz ocorrido. Um cidadão considerou mera piada chechelenta. Outro dissera que, de fato, tipo calçudo mostrou uma exuberância no capricho. Um terceiro achou o texto excêntrico e nada mais. Um quarto apenas apontou que a pichada do Yankee cheirava a charada. Digamos que ele quisesse chamuscar a posteridade, sugeriu um quinto. Que tipo calçudo tenha sido vítima de xiitismo estava claro para todos. E de fato, uma vez que esse editor não for encontrado, logo cogitaram de linchar o outro. O consenso geral, no entanto, foi de que tinha sido simplesmente extraordinário e inexplicável. Até o matemático da cidade confessou ser incapaz de traduzir aquele problema tão obscuro. X, todo mundo sabe, é igual a uma quantidade desconhecida. Mas nesse caso, como ele mesmo observou, havia uma quantidade desconhecida de X. A opinião de Bode, o tipófago, que ficou calado quanto a ter pichado o parágrafo, não recebeu a atenção que creio merecesse, embora tenha sido declarada na cara larga. Bode disse que, de sua parte, não havia dúvida. O caso era claro. O X da questão era que tipo calçudo nunca poderia ter sido persuadido a beber como um homem do povo, mas estava o tempo todo mandando ver naquela cerveja estupidamente gelada. E como uma consequência natural, o álcool só serviu para inflar sua selvagem ira e o fez X cruzar a linha tênue do delirium tremens.